nós temos discutido a crise hídrica em que nós estamos e não abordamos a questão do uso da Billings. Por quê? Porque é sagrado o direito de gerar energia em Henry Borden. Desde quando e por quê, é difícil de saber. Nós temos discutido navegação e a importância que isso pode ter para a logística metropolitana, mas não conseguimos dirimir o conflito da necessidade de que saia água de Pedreira para o Rio Pinheiros. Nós temos discutido a recuperação do Rio Pinheiros, mas ninguém ousa pôr na mesa o fato de que, segundo algumas modelagens que existem, meros 3, 4 metros cúbicos de água saindo de Pedreira, Rio Pinheiros para Jusante, mudariam radicalmente a qualidade da água no Rio Pinheiros. Sem invasão, não há recuperação da qualidade hídrica. E aí nós temos um problema grave. Nós temos uma trava que é uma trava mental nos nossos órgãos públicos, que é a impossibilidade de se rediscutir prioridades para a região metropolitana. E aí, o fato de que nós temos um sistema integrado para geração e transmissão de energia no país, e podemos trazer energia de usina nuclear no Rio de Janeiro, de Itaipu, de térmica, de qualquer lugar, e colocar aqui, não é suficiente, não tem sido suficiente para que a gente perceba ou aceite a ideia de que eu posso manter a Billings em níveis de espera quente, como se diz, não é? Que é para poder acionar em caso de risco de apagão, e permitir vir água para o Rio Pinheiros. Essa discussão tem sido tabu, mas ela tem que ser recuperada. Mas existe aqui, então, uma quantidade de questões. Eu falei de desafios, eu tenho pelo menos 14 questões, cada uma delas bastante difícil de resolver. Será que nós vamos conseguir a coleta e envio da totalidade do esgoto gerado para Barueri? Estou falando do Pinheiros. Se nós não vamos conseguir, nós temos que tratar in loco, seja dentro do rio, seja separando a carga difusa, seja estabelecendo pequenas unidades ao longo da bacia. Aonde que eu posso fazer isso? Será que os locais onde os projetos e procedimentos tradicionais não são suficientes? Que locais são esses? São aqueles 850 pontos de favela? São os pontos baixos, onde eu não vou conseguir, a não ser bombeando, e não vale a pena? Como é que eu vou tratar esse esgoto, não é? Como que a gente vai garantir que a urbanização de áreas degradadas e assentamentos precários se dê no tempo e de forma articulada com a coleta dos esgotos? A vazão remanescente nos córregos depois da retirada do esgoto vai ser suficiente para manter, por exemplo, paisagem? Quais as estratégias para a retirada da carga difusa? Tão pouco estudada. Nós temos pouquíssimo estudo sobre carga difusa aqui, no Brasil e em São Paulo. Existe um estudo que foi feito para Guarapiranga, na época da revisão da Lei de Proteção de Mananciais, que absolutamente não é suficiente, porque é um território com características muito específicas, com características de ocupação totalmente irregular. Então, a carga difusa nossa é pouco estudada, pouco conhecida, e ela precisa ser tratada, não é? Em alguns países existem estudos suficientes para caracterizar e para mostrar que essa carga difusa pode significar uma coisa como 30% ou até mais por cento da carga de poluição total. Bom, isso tudo significa que, em alguns lugares, nós, de fato, temos sistemas unitários, né? A nossa engenharia sanitária, e o Dante certamente confirma isso, tem como uma grande missão a separação dos esgotos
separação universal. E os sistemas unitários são os que, de fato, estão vigindo em muitos lugares no Brasil. E será que nós não temos que, em algum momento, considerar que, sim, de fato, são sistemas unitários? Vão continuar sendo assim, porque eu não vou conseguir fazer essa coleta desse esgoto nessa região, nesse trecho do território, e eu quero saber como é que eu vou enfrentar isso. E existem estratégias para isso. A ideia da separação universal vem de uma frase que é muito boa, que diz o seguinte: eu tenho que tirar o esgoto do pé das pessoas. É verdade. A presença do esgoto no pé das pessoas implica em morbidade da maior gravidade, índices terríveis de morbidade e de mortalidade. Mas tirar o esgoto do pé das pessoas, mas lançar nos córregos, que é o que nós temos feito, não tem sido uma estratégia suficiente para melhorar a qualidade dos nossos rios. Então, em alguns locais, de fato, os sistemas unitários vão perdurar e tem que enfrentar esse fato. Agora, viabilizar, tanto institucional como financeiramente, sistemas unitários, descentralizados, onde eu não vou ter a separação universal, não é simples. Nossa estrutura institucional, uma empresa de saneamento com a missão de tirar o esgoto e que é paga pela tarifa, não inclui, neste modelo, tratar a água no rio. Então, nós não temos um modelo nem institucional nem financeiro para dar conta disso. E essa é uma questão bastante complicada. Por fim, como é que eu vou tratar isso do ponto de vista do desempenho, da linguagem visual dos projetos, e aonde que eu vou colocar isso no território, já que ele é densamente ocupado? Tem aqui ainda outras tantas perguntas, meu tempo já está se esgotando, mas que dizem respeito, inclusive, à questão das áreas permeáveis. Nós não sabemos aonde que é para pôr área permeável, nem como que a gente vai pagar elas, mas nem onde pôr elas. E aí eu estou falando isso do ponto de vista até jurídico, por estar aqui dentro da CETESB. O Código Florestal define locais onde nós temos que ter áreas permeáveis, as posturas municipais definem determinadas cotas de permeabilidade, mas não tem embasamento técnico nenhum isso, da forma como está posto na legislação. O fato de que você tem áreas sem ocupação e permeáveis ao longo dos rios não significa que vai haver infiltração e recarga, porque ao longo dos rios é onde você não tem recarga, é onde você já tem solo saturado, as várzeas. Então, o Código Florestal é um equívoco para as áreas urbanas, e nós temos que rever isso, e para isso é preciso de muito estudo. Mas, sem isso, também não tem revitalização dos córregos, porque você não garante vazão, a vazão de seca. Enfim, aqui tem outras tantas questões que são na linha do desenvolvimento institucional que vai ser definido, e eu vou pular para dizer o seguinte: nós temos partido de situações como essa. Esse aqui é o córrego do Antonico, na bacia do Rio Pinheiros, que foi já objeto de urbanização em grande parte dele, de uma urbanização que buscou a articulação com a universalização da coleta dos esgotos, não o tratamento na região, mas mandar para Barueri. Ainda não chegou lá o esgoto, mas, enfim, parte das obras foram feitas. Mas o que é interessante é o seguinte: quando a gente sai dessa perspectiva, que é isso daqui também, e sair dessa perspectiva exige um esforço brutal dos órgãos públicos, da população envolvida, nós temos partido para isso, para projetos desse tipo, que não tem nada a ver com revitalização de bacia urbana, nada a ver com revitalização de córrego. Isso aqui também é a bacia do Pirajussara, é a mesma bacia daquelas duas fotos. Isso daqui também. Obras no Pirajussara, perenizando o lançamento do esgoto, porque a obra de drenagem não está acompanhada
da coleta de esgoto. E o esgoto é lançado nesse mesmo córrego. Alguns desses buracos aqui são para isso. Esse daqui é simplesmente falando da carga difusa, que a gente fala em outra ocasião. Isso daqui é tentando comentar, e também vai ficar para outra ocasião, o imenso potencial de gestão da drenagem em projetos paisagísticos de melhor qualidade, desde que eles estejam articulados à coleta da carga difusa, tanto sólidos como líquidos, não é? E aqui, então, a paisagem se modificando com a cheia, e depois voltando à sua condição anterior, e isso está em profundo antagonismo com o modelo dos nossos piscinões. Isso aqui é um outro exemplo de gestão da drenagem articulado à gestão da qualidade. Isso daqui também é uma coisa muito interessante. Faz parte de uma discussão sobre as nossas profundas dificuldades em dar conta de projetos que implicam em articulação das esferas de governo, que implicam em continuidade de projetos que são difíceis, porque obrigam a uma revisão das posturas e culturas institucionais. Isso daqui é a busca pela revitalização de um córrego, que chama o Córrego da Água Podre, também na Bacia do Pinheiros, afluente do Pirajussara, e que tinha um custo político muito grande, como vocês podem ver, e financeiro, e técnico, etc. A retirada das casas que estavam sobre o rio e junto ao rio estava sendo feita para a criação de um parque linear, o Parque Linear da Água Podre. Só que essa obra parou. E ficou assim. E a população ali, chupando o dedo. Né? E isso é extremamente frustrante. Mas mostra justamente os limites que nós temos para essas grandes mudanças culturais que são necessárias. Então, aqui uma obra de drenagem que buscava essa integração. A única forma de mudar isso é a população demandar. De alguma forma, a população dizer, eu quero. Eu quero a recuperação do Córrego da Água Podre, eu quero a recuperação de cada um dos nossos rios. E, para isso, as nossas instituições também têm que se transformar. As nossas instituições têm que passar a arcar com o custo da mudança. A mudança é desconfortável para as instituições. As instituições, especialmente as instituições que têm uma história de desenvolvimento de projetos de tecnologia, de empreendimentos, tendem a repetir mais do mesmo. E nós temos visto que mais do mesmo não resulta em evolução, em mudança, e resulta simplesmente em córregos degradados, em paisagem urbana de má qualidade, e essas questões estão profundamente articuladas. Então, é bem-vinda toda forma de discussão. Obrigada. Como vimos, essa primeira intervenção colocou na mesa muitas provocações, e nós temos aqui, até o meio-dia, uma linha de exame dos dois rios aqui de São Paulo, e a comparação, ou a sinergia, o benchmarking com o Rio Sena. Temos aqui a provocação de integração, aqui está o Loretti, que é do Centro de Tecnologia Hidráulica, é vizinho também do rio esse, deve estar a uns 100 metros, né? Que vai expor aqui sobre sedimentos. E o Dante aqui está com a provocação aqui de, em meia hora, também falar do rio Tietê. Dante, com a palavra aqui. Bom dia a todos.
Stella, bom dia, parabéns não palestra, pela sua aula, né? Muito legal, muito esclarecedora. Walter, nosso colega aí coordenando os trabalhos, nossos amigos franceses. Como eu falei ontem, nós temos muitas expectativas com este convênio, com essa parceria com o governo francês, com o pessoal lá da região de Île-de-France. Stella, eu vou falar um pouco do projeto Tietê, um projeto que começou em 92, mas eu já cito, logo de cara, ações que complementam o projeto Tietê. O projeto Tietê ele trata de grandes obras, né, de redes coletoras, conexões prediais, mas ele, como você muito bem citou, por si só, ele não vai resolver o problema. Ele é uma parte fundamental e tem que ser feito e vem sendo feito. Você citou um programa que eu acho muito interessante, muito audacioso e ambicioso, que é o Córrego Limpo. Realmente um programa que eu, sinceramente, esperava que ele já estivesse difundido por outras prefeituras aqui da Grande São Paulo. O Córrego Limpo ele trata da limpeza e da manutenção deste córrego limpo, depois das intervenções, de afluentes dos nossos grandes rios, Tamanduateí, Pinheiros e Tietê. Então, ele é uma ação muito importante, está restrito ao município de São Paulo. E outra ação importante que o governo do Estado vem fazendo há 1 ano e meio, 2 anos, é um programa que se chama Se Liga na Rede. Você citou muito bem, e é verdade, a grande dificuldade que nós temos no Brasil, de forma geral, né, de convencer as pessoas a ligar seus esgotos à rede pública. Né? Porque eu acho que aí nós temos um problema de comunicação, a gente não consegue mostrar para a população a importância de conectar o esgoto à rede, né? E a gente trata nesse programa com população de baixa renda. E ele tem sido uma vitória, sabe, Stella? Agora, nós mudamos radicalmente a forma de abordar a população. Uma população que tem uma educação muito carente, como nós sabemos, eu acho que o nosso setor tem um problema de comunicação. Então, a Sabesp, ela, numa ideia muito interessante, apoiada por nossa presidente mulher, né, a doutora Dilma, então a Sabesp ela colocou mulheres das comunidades envolvidas, né, populações de baixa renda, eu volto a dizer, e essas mulheres são capacitadas e elas fazem o trabalho de convencimento. Então, é um trabalho muito legal, restrito a essas áreas de baixa renda, né, que, evidentemente, devem conter a rede coletora, que já vai para tratamento. Mas nós conseguimos, no ano passado, 15 mil ligações. Né? Eu volto a dizer, populações de baixa renda, com renda máxima de 3 salários, né? Estamos falando perto de R$2.000. Então, é o que você fala, a gente tem que mudar a forma de atuar, porque fazer mais do mesmo não tem dado resultado e não vai dar. E outra coisa que eu concordo com você, eu vi numa das telas, é o trabalho de médio e longo prazo. Enquanto a gente tiver a mania de ser imediatista, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco, então, rapidamente da Sabesp, né, que é o nosso estado, primeiro, é um estado importante no Brasil. Aí o PIB no nosso país, no ano de 2012, 4,4 trilhões, 32% dele aqui em São Paulo, né, com 1,4 trilhões, a sua área territorial, né, sua extensão territorial, e em torno de 42 milhões de habitantes. A Sabesp atua dos 645 municípios de São Paulo, a Sabesp atua diretamente em 364, ainda serve água no atacado para mais 5 municípios aqui da nossa região metropolitana e também opera em parceria com empresas privadas em 4 municípios. Então, nós temos perto de 28 milhões de clientes, englobando tudo isso aqui, correspondendo a quase 70% da população de São Paulo, e já temos 233 municípios, como nós falamos, universalizados, com água, coleta e tratamento de esgoto em nível de 100%. A Sabesp, considerando aqueles 28 milhões de clientes, ela é a 5ª maior empresa do mundo, né, operadora, e se nós considerarmos apenas os clientes domésticos, ela é a maior do mundo, porque quando a gente pega aqui a Veolia, por exemplo, ela atua fora do seu país de origem, e as demais também. Muito bem.
Para vocês terem uma ideia, né, nós temos, falando de esgoto, 508 estações. Eu quero dizer também que o governo federal não coloca um centavo na Sabesp, né, quando faz através de financiamento, portanto, e nós sabemos que em muitos países desenvolvidos se universalizou principalmente o tratamento de esgoto através do subsídio direto do governo federal. Isto não ocorre no nosso país e é uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, a destinação dos recursos do Orçamento Geral da União. Essa quantidade de 6 milhões de ligações de esgoto e a 46 mil quilômetros de rede de esgoto. E aqui vocês têm os dados de água, e aí a gente até brinca que a gente dá uma volta, né, aí no nosso planeta, considerando a extensão de rede de esgoto, uma volta e meia com 70 mil quilômetros aí de rede de água. Muito bem. A nossa grande meta até o fim da década é universalizar, mas não universalizar por universalizar, né? Com qualidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, claro. Porque colocar a rede é fácil, muitas vezes, mas ela tem que ser muito bem construída, operada e mantida. Opa. Bom. Pois é, então vamos na raça aqui. Aí meus colegas aí me ajudam, né? Mas nessa grande meta de universalizar falando agora, né, nós consideramos que a questão da água, nas áreas em que oficialmente nós podemos atuar, isso está resolvido. A Estela colocou muito bem que a gente tem um desafio gigantesco, principalmente nas grandes metrópoles, de atender aquela população informal, aquela população que muitas vezes reside em áreas irregulares, né? E não vamos discutir aqui por que chegaram lá. Você passa aí para mim? Bom, as diretrizes, então, exatamente a segurança no abastecimento de água, e todos sabem do momento que a gente vive, né, com essa forte escassez aí, a expansão no serviço de esgotamento e isso refletindo na recuperação de rios e córregos. Então, para isso, a gente tem alguns programas estruturantes de investimento e um deles é exatamente, o mais importante, é o programa de despoluição do Tietê. Vai aqui agora que parou de funcionar. Tá? Ah, legal. Bom, a região metropolitana, então, onde a gente atua aí com o Tietê, aliás, onde está o rio Tietê, ele corta, né, a nossa região metropolitana, nasce aqui perto, ela tem 20 milhões de pessoas, né, ela tem uma baixíssima disponibilidade hídrica, como nós vimos ontem, quer dizer, o recomendado pela ONU é de 2,5 milhões de litros por habitante por ano, aqui nós temos 140, 160, nós não temos disponibilidade natural hídrica aqui em São Paulo, na região metropolitana. É uma coisa muito complicada. Então, a gente sabe que vai buscar água de longe, cada vez mais longe, e, portanto, cada vez mais caro. Bom, a gente já nem fala mais em região metropolitana, já tem alguns estudos, né, de planejamento falando da macrometrópole, e aí a gente englobaria outras regiões, somando aí quase 31, 32 milhões de habitantes. Aqui é um mapa, esse mapa ele mostra exatamente as nossas áreas, né? Essas áreas em vermelhinho, aqui meio salmão, é exatamente as áreas em que a gente atua com aquele programa que eu falei, o Se Liga na Rede. São áreas de extrema vulnerabilidade, né? Alta e muito alta, de acordo com a Fundação SEAD. E nessas áreas vivem 2,7 milhões de pessoas, né, pessoal? Isso mostra aí o nosso grande desafio, quer dizer, parte dele, e mais, né, isso aqui nos preocupa muito, a região metropolitana, o seu crescimento populacional, ele tende a estabilizar. No entanto, reparem que, embora isso também tenha amenizado, mas a gente ainda nós tivemos, nessa última década, um crescimento na região de mananciais da população maior do que o crescimento geral da região metropolitana. Portanto,
reforçando de novo o que a Estela falou, alguma medida tem que ser tomada. A gente tá, as pessoas estão indo, ainda vão indo, para a região de mananciais, numa área de absoluta escassez hídrica, né? Bom, aqui também um pouco que a Estela já mostrou, a gente tem a cidade formal, a cidade informal, evidentemente com diferenças muito acentuadas, sociais, econômicas, etc. Aqui é exatamente Paraisópolis, né? Essa grande, uma das maiores, acho que é a maior favela do Brasil. Aqui de São Paulo, com certeza, né? Ela junto com Heliópolis. E aqui a gente tem uma divisa muito claramente marcada, aqui uma grande favela rodeada por prédios de altíssimo padrão. Então, são contrastes aí com os quais a gente tem que conviver. Aqui, isso foi mostrado ontem também, como se dá a ocupação em um dos nossos mananciais, aqui a Billings, né? As pessoas moram quase dentro da água, né? E a gente tem que colocar coleta de esgoto, aí, rede de esgoto, conectar as ligações, né, os imóveis. Então, só na região da Billings, a gente deve ter mais de 50 elevatórias de esgoto, né? Uma coisa extremamente complicada de se construir e depois muito complicada para se operar, né? Bom, esse é o nosso rio Tietê, ele nasce aqui em Salesópolis, né? Ele corta o estado aí com 1.100 quilômetros. As bacias, né, que formam o rio Tietê, aqui na cabeceira, no médio e lá no baixo Tietê. Então, esse é o principal rio do estado. O rio Tietê, ele nasce, só confirmando, ele tem vazões médias extremamente baixas, né? Aqui na barragem da Penha, lá na Zona Leste, 30 metros cúbicos por segundo, é um valor baixo, o rio é pequeno, ele nasce aqui. Ele nasce, vem espetacular aqui, até mais ou menos a região de Mogi das Cruzes. Ele é um rio muito legal, a nascente dele é um fato marcante aqui para nós que moramos na metrópole, né? Muito bacana. Mas ele começa a receber descargas de esgoto de todas as cidades aqui da região metropolitana. Começa em Mogi, Itacoaxetuba é um município em que a Sabesp está fazendo muita obra, porque ainda tem um índice de tratamento baixo. E a paulada final nele é dada em Guarulhos, né? Uma grande cidade que trata muito pouco seus esgotos. Então, ele, como a gente brinca, ele é um rio morto aqui, ele não tem nada de oxigênio e esse é o grande desafio, é como dar o mínimo de vida para este rio, que é um rio que corta a nossa cidade, a nossa metrópole. Também já falado pela Estela, não é só a Sabesp, não é só a colocação de rede, de interceptores, coletores e tratamento que vai resolver a questão da poluição do rio, né? É uma das etapas, um dos componentes fundamentais, mas nós temos aqui, além dos municípios operados pela Sabesp, nós devemos resolver as questões dos municípios não operados, né? Santo André, São Caetano, etc., Guarulhos, como eu citei, né? A poluição industrial, aqui sob vigilância e controle da CETESB. A poluição difusa, já falado também, quer dizer, realmente esse é um item que nós conhecemos muito pouco, mas que tem impacto forte. A questão da limpeza e manutenção, né, dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, esses rios a cargo do DAE. Urbanização dos fundos de vale a cargo das prefeituras, isso é um baita desafio também, né? A Sabesp tem negociado seus contratos de concessão, às vezes dando como a gente fala, uma verba, né, para a prefeitura exatamente resolver essas questões de retirada de pessoas, de urbanizar, às vezes, canalizar coisas para que você possa coletar o esgoto e dar um novo visual para o rio, um rio com melhor qualidade e um rio, Estela, que a gente reconheça que faz parte da nossa vida, porque hoje a gente não vê o rio, como você falou, né? Então, como é que a gente quer uma integração forte, que nem nós temos na França, o rio Sena? Como é que a gente quer ter uma integração, primeiro, com rios absolutamente mortos, e muitos deles a gente nem vê, né? Eu acho que... Então, essa questão de urbanização ela é fundamental, né? E aí o trabalho conjunto, o trabalho integrado dos diversos atores. O controle de uso e ocupação do solo,
A questão dos resíduos sólidos também tem um fato muito importante. E a educação. Né, pessoal, tem estudos mostrando que